Entenda o emagrecimento, parte 1. Fala galera, bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Luca Baeta e hoje é dia de falar sobre emagrecimento. Mas primeiramente vamos aos recados iniciais. Número 1, vai lá no iTunes Store ou no seu agregador de podcast favorito e coloca para seguir, faça o seu comentário e avalie com 5 estrelas para ajudar a visualização por mais pessoas. Número 2, indique esse ou outro episódio para alguém que você acha que vai se interessar pelo tema para a gente trocar ideia e conscientizar mais gente. Número 3, vou deixar aqui a oportunidade para você que me ouve participar enviando dúvidas. Você pode enviar a sua pergunta para o e-mail profbaeta@gmail.com ou pelo Instagram @profbaeta. Vamos lá para a pauta. Hoje, o tema que é muito buscado, bastante pesquisado na internet e mesmo assim tem muita confusão, muitos erros conceituais, e quem mais espalha esses erros conceituais e confusões são, para surpresa de 0 pessoas, blogueiras fitness, marombas e ex-Big Brothers, que só querem se meter na área da nutrição sem ter o mínimo de estudo confiável. E até rola, alguma dessas pessoas aí vão lá buscar alguma referência para estudar, só que aí nessas horas, por onde que eles estudam? Pegam aqueles blogs sem verificação científica, eles pegam aqueles cursinhos de guru de emagrecimento, eles pegam aquelas revistas de saúde que só entrevistam outros blogueiros e outros doutores charlatões que nem são da área, aí fica muito fácil falar que estudam, só que só pega fonte ruim, né? Só que tem uma outra coisa que tem acontecido ultimamente também, que é o que mais me espanta, são profissionais da área falando coisa errada. E o que eu tenho observado é que a graduação em várias universidades elas estão deficitárias em alguma disciplina de ciência básica mesmo. Aí você junta gente que tem algum letramento científico que escolhe evidências a dedo para extrapolar mecanismos e criar promessas milagrosas como soroterapia, ozonioterapia e outras balelas que eu me recuso a publicizar. Junta essas pessoas com gente que fez essas graduações falhas e pronto, tá feita a merda. Acaba que esses que se formam na área vão fazer esses cursos dos picaretas e pronto. Você tem profissionais desinformados espalhando mentiras, dietas, protocolos milagrosos, que nada mais fazem do que arrancar muita grana do bolso da população que não sabe filtrar direito. E não é à toa que todo ano centenas de milhares de nutricionistas se formam, mas ainda assim a qualidade das informações veiculadas não melhora. As pessoas continuam engordando, fazendo péssimas escolhas e continuam pagando rio de dinheiro com picaretas. E os únicos beneficiários disso são os picaretas, óbvio. Ficam podres de ricos e os conselhos de nutrição e educação física não pegam esses caras. Mas enfim, vamos lá. Esse episódio é um daqueles que nem precisava de pergunta, porque já estava praticamente na fila para desenvolver. Mas como no passado tempo aí, com esses episódios que eu já postei, algumas pessoas começaram a se sentir um pouco mais incentivadas a participar, tem mais gente conhecendo, teve gente que mandou perguntas justamente sobre esse tema. Então, eu vou compartilhar 2 delas aqui, só para nortear a nossa dúvida central do episódio. E a primeira pergunta aqui veio pelo Instagram, veio da Marina Costa, de Blumenau, tem 42 anos e ela é contadora. E ela foi direto ao ponto, falando assim: olá, me tira uma dúvida, por que é tão difícil entender sobre emagrecimento hoje em dia? Cada hora se fala uma coisa diferente e eu fico maluca sem saber em quem acreditar. Você poderia esclarecer isso para mim? E tem uma outra pergunta que veio no e-mail, da Roberta, que não falou o sobrenome e nem tinha no usuário dela lá, mas ela falou que é de São Paulo, capital, tem 38 anos e é professora de matemática. Ela mandou o seguinte: primeiro de tudo, parabéns pelo podcast simples e didático, que mais me parece uma luz guia no meio de tanta escuridão que esse universo da saúde se tornou com o tempo. Com poucos episódios até agora, consegui fechar
pontas soltas que tinha na minha mente há muito tempo. Mas enfim, minha pergunta é: qual é a maneira mais simples de entender o emagrecimento? Pelo menos para nós, meros mortais, conseguirmos andar com as próprias pernas por esse caminho árduo até que possamos contar com a parceria de um nutricionista. Abraço e continue com a divulgação científica. Tem mais gente que me pergunta, mas eu não vou ler todas não, porque são todas muito similares. E tomaria um tempo aqui para ler, o objetivo aqui é a pauta, tá? Só que eu agradeço a todos que enviaram e eu espero que se sintam apreciados nesse episódio, que é duplo, porque a resposta é para todos vocês. E vamos lá, não dá para a gente falar sobre emagrecimento sem entender direito sobre como o nosso corpo trabalha, e é isso que a gente vai ver aqui nesse primeiro episódio, tá? Vamos falar um pouco sobre como os nutrientes trabalham integrados no nosso corpo. Vamos falar então sobre como as proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas, minerais e as fibras fazem o nosso corpo funcionar melhor. Não adianta chegar aqui algum guru namastê, gratiluz, dizendo que a gente deve cortar carboidrato para viver melhor ou cortar gordura para viver melhor, porque o nosso corpo precisa de todos esses ingredientes, todos esses nutrientes para funcionar direito. A grande questão é o equilíbrio, é saber controlar o desvio, saber voltar para o planejamento sem terrorismo alimentar, sem invenção de moda, beleza? Então vamos começar aqui a nossa conversa. Vamos supor, tá, que você, ser humano inteligente e nada afobado, mastigou bem a sua comida antes de engolir. Tá? Porque eu sei que muita gente diz que gosta de comer, mas sai engolindo as comidas sem mastigar direito, sem apreciar o sabor, sem apreciar toda a experiência gustativa de cada comida. Mas vamos lá, vamos supor que você mastigou bem até a comida virar uma pasta na tua boca antes de engolir. E quando a comida chega lá no estômago, ela vai basicamente se misturar com os ácidos e enzimas que a gente tem lá. Esses ácidos vão ser responsáveis por matar as bactérias que eventualmente possam estar na comida, vão ser responsáveis por desnaturar proteínas, em resumo, facilitar a digestão. E o que é desnaturar a proteína? Imagina que as proteínas são como um bolo de linhas, está tudo misturado, tudo embolado, tudo bagunçado. A desnaturação é tipo você desembolar essas linhas para facilitar a quebra delas pelas enzimas, que vão transformar elas em pedaços menores, chamados aminoácidos. Um pequeno parêntese aqui é que o nosso estômago ele tem lá uma camada protetora, né, um muco, que protege as paredes de sofrerem com a ação dos ácidos. Isso é importante para manter o estômago saudável e não incorrer em nenhuma patologia ou nenhuma desordem alimentar. Então, quando a gente não está com o estômago saudável, geralmente você identifica ali uma gastrite, uma úlcera, porque os ácidos lá dentro, nessa situação, eles foram capazes de danificar essa barreira de muco protetor e causar problemas. E como que o teu corpo age nessa situação? Teu corpo tenta se proteger, reduzindo a produção dessas enzimas e ácidos, só que isso aí vai resultar numa má digestão e você fica com hipocloridria. Para algumas pessoas, isso é um problema enorme. Não brinca com isso não, tá? Partindo daí, temos que entender também sobre o nosso intestino, tá? Muita gente acha que a única função importante dele é digerir e absorver alguns nutrientes, mas na verdade ele também elimina toxinas, ele é responsável por cerca de 70% da nossa resposta imune, ele também faz a biotransformação, né, que é a transformação de alguns nutrientes, e também secreta hormônios importantes para o nosso funcionamento. E lá no intestino a gente tem tipo 2 kg de bactéria, que não é pouca coisa quando você considera o tamanho microscópico de cada bactéria. Se você tiver essa colônia bacteriana bem equilibrada entre as bactérias boas e as ruins, a barreira que protege o intestino do meio externo fica íntegra e ela impede que as bactérias ruins entrem na tua circulação sanguínea e causem problemas. Agora, adivinha qual é a situação onde você acaba tendo mais bactérias ruins do que boas no seu intestino? Qual é? É a má alimentação, óbvio.
principalmente porque as bactérias ditas ruins, elas se alimentam principalmente de açúcar, de gordura saturada, né, dos carboidratos refinados, e por outro lado, as boas se alimentam principalmente de fibras. Aí você junta uma população que come muita besteira e come pouca fibra, né, pouco vegetal, pouca fruta no dia a dia, não é de se surpreender que essas pessoas vivam tendo problemas relacionados à digestão, a emagrecimento, a humor, a sono, porque tudo isso está interligado, tá? Outra situação que também pode favorecer esses problemas das bactérias ruins ganharem a corrente sanguínea são as alergias e intolerâncias alimentares. Só que esses casos têm que ser acompanhados por nutricionistas e gastroenterologia. Tudo isso agora para dizer que se você não trabalha para manter o teu intestino saudável, o teu estômago saudável, pode esquecer a ideia de emagrecer rápido e de forma sustentável. Porque sem o intestino e um estômago saudável, você não vai digerir nem absorver direito os nutrientes, não vai ter uma eliminação eficaz de toxinas, vai favorecer um aumento da intolerância alimentar, das alergias, vai cair no que a gente chama de inflamação sistêmica. Essa inflamação, por sua vez, piora a forma como o teu organismo vai usar, por exemplo, o carboidrato. E a gente já está careca de saber que a glicose, né, que vem do carboidrato, é essencial para a vida, para manter o equilíbrio energético. Mas, por um outro lado, a glicose em excesso ela pode trazer danos para as membranas de algumas células importantes. E segue o raciocínio. Quando a glicose entra na nossa célula, a gente precisa que ela fique lá dentro para ela poder exercer as funções dela. Só que quando você é sedentário ou quando você faz muita atividade aeróbica de baixa intensidade, sem fazer também as aeróbias mais intensas e intervaladas, fazer por ali um HIIT, fazer, por exemplo, ali, né, um HIIT, uma musculação, as chances aumentam da glicose voltar para a corrente sanguínea. E com mais glicose no sangue, sem conseguir entrar na célula e ficando lá dentro, aumenta a chance de ficar com resistência à insulina. E com essa resistência à insulina, isso vai favorecer o quê? O seu ganho de gordura. Isso não vai ser legal, né? E se você pensar pelo outro lado, né, de consumir menos carboidrato, você vai, beleza, né, fatalmente reduzir a liberação de insulina, vai baixar a produção de gordura, só que na prática você vai ter catabolismo, porque o teu organismo vai usar a energia da massa muscular. Você perde massa muscular. Você perde muito? Não de uma vez. O problema é você se manter cronicamente nessa situação de restrição severa de carboidrato. Você até perde peso, mas a maioria desse peso perdido é de músculo e água. Por isso que é importante encontrar um equilíbrio no consumo de carboidrato e também garantir que eles sejam bem utilizados, tratando da saúde do intestino e do estômago. Então, até aqui, a gente já está vendo que o intestino saudável ele é responsável por coordenar uma multidão de processos que regulam a nossa saúde. E isso é o que vai determinar se você vai conseguir emagrecer direito ou não. Se você tem um intestino danificado, sem conseguir absorver direito os nutrientes e sem ter uma alimentação adequada na oferta de macro e micronutrientes, não é só no intestino que você vai ter problema, não. Tá? Você acaba tendo problema nos cabelos, que podem ficar mais oleosos, ressecados, quebradiços, eles podem ir caindo. Você vê problema nas unhas também, ficando quebradiças, ela começa a descamar, pode aparecer manchas, ondulações, e principalmente na pele. Você vai ver que vai começar a aparecer acne, celulite, a pele vai ficando oleosa, pode aparecer manchas. Então, é bem grave. As pessoas não associam essas coisas à má saúde do intestino. Então, indo para um outro lado, a gente também tem uma importante ligação entre o intestino e o cérebro, que muita gente não aprendeu, ou mesmo até aprendeu, mas esqueceu, tá? Cerca de 95% da serotonina no nosso corpo é produzida no intestino e quase toda a produção de GABA vem das bactérias boas lá no intestino. É partindo disso que as pesquisas mais atuais identificam, por exemplo, a relação entre o intestino inflamado e depressão, ansiedade, insônia, por exemplo.
Eu posso fazer, talvez, um episódio para falar só sobre a serotonina e GABA e a importância deles no nosso organismo. Mas só para pontuar aqui rapidão para essa nossa conversa, a serotonina, ela é, em grande parte, tá, importante para a nossa sensação de tranquilidade, para a nossa regulação de sono e vigília, também importante para o nosso raciocínio analítico. Já o GABA, ele é um neurotransmissor que também é responsável em grande parte pela sensação de relaxamento e pelo sono tranquilo. Ele é produzido ali, né, pelas bactérias boas, né, as famosas probióticas que a gente tem lá no intestino. Só que não basta ter uma boa quantidade desses neurotransmissores no organismo, sem ter uma oferta regular e de qualidade de carboidrato, de vitaminas e de minerais, para que esses neurotransmissores cheguem lá nas sinapses dos nossos neurônios e exerçam as funções que eles têm que fazer, né? Então tá tudo integrado, tudo interligado. E eu quero usar esse momento aqui para falar de um assunto bem recorrente que tem ligação direta com essa nossa conversa, que é justamente sobre carboidrato. Eu estou falando aqui de ter uma oferta regular e qualitativa de carboidrato, que carboidratos são importantes para a nossa vida, né, do balanço energético e tudo mais, só que direto aparece gente demonizando carboidrato para todo lado. É gente que diz que carboidratos nos deixam mais retardados, mais idiotas, que piora a nossa qualidade de vida e de raciocínio, mas principalmente que carboidratos nos engordam. E eu vou deixar aqui na descrição do episódio um gráfico super interessante feito pela FAO, que nada mais é do que a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, em que eles analisaram a alimentação das pessoas desde 1961 até 2021 no Brasil. Nele, a gente consegue ver que o consumo de carboidrato, desde lá atrás até atualmente, não mudou quase nada na quantidade. O que mudou, na verdade, é que a gente passou a comer muito mais calorias, principalmente vindo de proteínas que a gente não escolhe bem. Então, vamos lá. Uma coisa é a gente aumentar o consumo de proteínas, que pode ser ótimo para a saúde, principalmente quando a gente pensa em manter ou aumentar a massa muscular, mas tem um problema escondido nisso. Não basta só comer proteína. A gente tem que escolher proteínas que tenham poucas gorduras junto delas. Nesse gráfico que eu estou deixando na descrição, é o primeiro link da descrição, ele mostra, por exemplo, que de lá para cá a gente consome muito mais proteína de origem animal e vegetal. Só que ao mesmo tempo a gente aumentou a quantidade de gordura junto. A quantidade de gordura quase que triplicou. Por que isso? Se a gente pensar, por exemplo, nas proteínas de origem animal, a gente tem muita diferença entre os cortes. Só para exemplificar o que eu estou falando, vamos pegar o frango. Se você pegar um peito de frango sem pele, que é uma das carnes mais magras aí que a gente tem, ainda assim a gente tem cerca de 20 calorias de gordura para cada 100 gramas desse peito de frango. Agora, se você pega do mesmo frango, mas você pega, por exemplo, a coxa e sobrecoxa, você tem cerca de 110 calorias de gordura para cada 100 gramas de alimento. Olha a diferença. O mesmo tipo de carne, vamos dizer assim, só que corte diferente, parte diferente do animal, você pode vir com mais ou menos gordura. Então, é importante ter esse discernimento para escolher fonte de proteína que tenham pouca gordura. E falando de origem vegetal, por exemplo, as pessoas têm consumido, por exemplo, muito óleo de coco ultimamente. E óleo de coco é fonte de gordura saturada. É por isso que a gente está engordando ao longo desse tempo todo. Não é porque a gente está comendo mais carboidrato. Tanto é que o gráfico mostra que a quantidade de carboidrato quase não mudou nada em todos esses anos. A questão é que passamos a comer mais gordura junto das más escolhas de proteína e nós também trocamos a qualidade dos carboidratos, que no passado a gente comia mais arroz, mais batata e etc. E com o passar do tempo a gente foi comendo mais o quê? Bolo, biscoito, produto de confeitaria, queijos, molhos, um monte dessas baboseiras. E você pode estar pensando, mas espera aí, bolos, biscoitos e confeitaria não são carboidratos? São. Pode ser considerado fonte de carboidrato, sim. Só que se você parar para olhar a receita de maioria dessas coisas, ou se você já fez alguma dessas coisas em casa, você vai lembrar que boa parte dessas coisas tem muito óleo de soja, manteiga, óleo de coco, que é fonte de gordura saturada, um monte de ovo junto com açúcar e por aí vai.
Então vamos lá, não se engane achando que esses bolos e essas confeitarias que você compra na padaria são só carboidrato ou que eles são inocentes, tá? E para de dizer que o que está engordando a gente é o carboidrato. O que está engordando todo mundo é a falta de atenção e a falta de informação, porque isso está levando as pessoas a consumirem muito mais calorias do que antes, às custas da má escolha de proteínas e carboidratos que vem lotado de gordura junto. Beleza? Vamos encerrar esse episódio por aqui para não sobrecarregar a cabeça de todos vocês que estão ouvindo, beleza? Se ficou alguma dúvida, volta e ouve de novo, porque às vezes a gente não assimila muito bem a informação na primeira vez, então fique à vontade para ouvir esse episódio 2, 3 vezes, antes de ir para o próximo episódio que vai ser o fechamento desse aqui. E você já sabe, se você quiser um plano alimentar personalizado para você, sem firula e sem complicação, ou um planejamento de treino personalizado, mande mensagem no Instagram, @profbaeta, ou entre no site www.lucabaeta.com.br. Obrigado pela audiência e se você gostou, compartilhe esse episódio nas suas redes sociais, isso vai me ajudar bastante, valeu? Até o próximo episódio.